Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia, hoje sobre orientação e localização no espaço geográfico. Mas será que orientação e localização é a mesma coisa? As duas palavras parecem que são sinônimos, mas nós vamos ver que elas não são. E aí, nessa aula especificamente, nós vamos ver bastante coisa, bastante conteúdo relacionado a como o ser humano passou a se orientar no espaço geográfico e também como ele passou a se localizar. Bora dar uma olhada? Então, especificamente nessa videoaula, nós vamos ter como conteúdo relacionado à orientação no espaço geográfico, as primeiras formas de orientação espacial desenvolvida pelo Homo sapiens, pelo ser humano, como é que ele começou a entender que existiam outros lugares e para chegar a esses outros lugares precisava criar signos, formas para se orientar, né? Por exemplo, as formas de orientação natural, como o caso dos astros. Quem são esses astros que aparecem no céu? De dia, o Sol, o astro-rei, e à noite, as constelações, as estrelas, que vão ser estudadas e passadas a ser denominadas como pontos de referências para orientação no espaço geográfico. Além do que, a partir da orientação desses astros, do Sol e das estrelas, criou-se a Rosa dos Ventos, a famosa Rosa dos Ventos, com seus pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Tudo isso a gente vai ver de uma forma mais detalhada daqui a pouquinho. E além da orientação, nós também temos a localização, que aí ela vai ser pautada através das linhas imaginárias que calculam o tamanho do planeta e vão formar aí de maneira geométrica as angulações em graus, minutos e segundos, que nos vai dar a condição de que, ao encontro dessas linhas imaginárias, no caso paralelos e meridianos, nós tenhamos o ponto exato de um determinado lugar do planeta Terra. Então, os paralelos e meridianos são fundamentais. O conjunto deles forma a latitude, no caso dos paralelos, né? O conjunto de paralelos forma a latitude e um conjunto de meridianos forma a longitude. O encontro de um paralelo com um meridiano vai dar uma coordenada geográfica que determina um ponto exato do planeta Terra. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Mas primeiro vamos lá para a orientação. Bom, como é que a orientação ela se desenvolve aí no planeta Terra? Primeiro vamos distinguir, como eu disse lá no início, o que é orientação e localização, porque eles não são sinônimos, apesar de serem muito parecidos, né? No caso da orientação, ela vai nos determinar um ponto de referência. Por exemplo, quando eu quero convidar um amigo meu para ir na minha casa e ele não sabe qual é o endereço, eu posso, além de dar o nome da rua, dar o número, que é o ponto exato, eu posso dar um ponto de referência. Olha, minha casa fica próximo à padaria da esquina, ou a minha casa fica próximo ao supermercado, e assim sucessivamente, tá? Então, isso são pontos de referências que vai sendo dado através do tempo pela orientação no espaço geográfico. São direcionamentos, né? Ó, vá para a esquerda, ó, vá para a direita. Tudo isso são formas de orientar-se. A palavra orientação vem da ideia de ir ao Oriente, né? Desde o período do desenvolvimento do comércio, quando a humanidade começa a se desenvolver nas trocas comerciais, principalmente no período da Rota das Sedas, quando os europeus passaram a se deslocar mais para a Ásia, e aí esse comércio fez com que começasse a se desenvolver aí formas de orientação para ir para voltar nessa Rota da Seda, né? E aí então surgem esses pontos de referências através aí da análise de astrônomos, matemáticos daquele período que iam determinando os pontos de referências. E obviamente que a partir desses pontos de referências foram surgindo exemplos de equipamentos, de ferramentas que vão ser muito úteis para que
as pessoas pudessem se orientar, e até hoje são importantes, como é o caso da bússola, que foi inventada pelos chineses e depois se popularizou ali, principalmente no período das grandes navegações, com o processo de mundialização, né, de ocupação praticamente de todos os continentes pelos seres humanos. Perfeito? Então, orientar-se significa você determinar pontos de referências. No caso, os pontos de referências geográficos mais famosos são dados pela Rosa dos Ventos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Com seus pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Já a localização, diferentemente da orientação, que eu vou dizer assim para o meu amigo, olha, vai lá na minha casa fica próxima à padaria, tá? Fica próxima à farmácia também. Você chega ali, tem uma árvore na frente que é muito característica, uma árvore grande e tal. E assim você vai dando pontos de referências, orienta o seu amigo a ir até a sua casa. Agora, ele, como é mais moderno, de repente ele tem um GPS no celular dele, ele coloca lá no aplicativo e você passa o endereço para ele. Ah, fica na rua fulano de tal, número 530. Ele vai lá, digita no seu aplicativo e consegue chegar exatamente em frente à sua casa. Por quê? Porque isso é um ponto exato. E aí, como é que esse aplicativo consegue, através do nome da rua e o número, chegar até a sua casa? Ele vai dialogar aí com, por exemplo, os satélites artificiais, né, que são dados pelo GPS, e aí o GPS vai calcular aí as coordenadas geográficas, latitude e longitude, né, através dos meridianos e paralelos, e vão definir aí o trajeto para que seu amigo chegue certinho na sua casa, sem necessariamente precisar de pontos de referências como padaria e farmácia. Agora, a localização ela depende das referências da orientação. Ué, como assim, professor? Olha, para que você tenha a latitude e a longitude através dos meridianos e dos paralelos, utiliza-se a rosa dos ventos com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, porque senão você vai ter graus iguais no hemisfério norte e no hemisfério sul e graus iguais nos hemisférios leste e oeste, que pode confundir aí o sujeito. Então, por isso que leste, oeste, norte e sul sempre são adotados como ponto de referências que ajudam a encontrar a localização. Perfeito? Então, aqui nós entendemos que a orientação ela é determinada pelos pontos de referências e a localização determina o ponto exato. Por isso não são sinônimos. Porém, a localização depende da orientação. Perfeito? E a orientação? Como é que o ser humano então passou a se orientar nesse espaço geográfico? Comentei com vocês agora há pouco sobre a questão da Rota das Sedas lá entre a Europa e a Ásia, que vai inaugurar aí uma intensificação no comércio mundial e principalmente entre esses dois continentes. Os europeus queriam esse tecido tão importante e leve que tinha lá na China e começaram a estabelecer rotas para ir até o Oriente, onde o Sol nasce, entre aspas, e depois voltar. E como é que foram sendo criadas, então, as primeiras formas de orientação? Através da observação dos astros. Primeiramente, o Sol e depois as estrelas, porque as pessoas precisavam se deslocar à noite também. E aí, as referências primeiras de orientação no espaço geográfico foram os astros. E aí, o Sol durante o dia e as constelações durante a noite. E para isso, os pontos de referências eles são dados via pontos cardeais, que através das estrelas nós temos no hemisfério norte especificamente a estrela polar e no hemisfério sul uma constelação chamada Cruzeiro do Sul. Então, quando os viajantes, navegantes observam essas estrelas, quem está no hemisfério norte é polar e quem está no hemisfério sul, Cruzeiro do Sul, eles têm a noção exata de que estão rumando para o norte ou, no caso, para o sul, ou se for ao contrário, né? No caso, por exemplo, ele está vendo o Cruzeiro do Sul aqui e ele for na direção contrária, ele vai para o norte e assim sucessivamente.
Já o Sol vai nos determinar a direção de oeste para leste. Isso está muito ligado ao movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra gira em torno dela mesmo e que demora 24 horas. E isso faz com que uma parte da Terra seja iluminada pelo Sol, que dá aí a condição do dia, e a outra face não esteja iluminada, que é a condição da noite. Como ela faz o movimento em torno dela mesmo, por isso que nós temos o fenômeno do dia e da noite. E nesse sentido, através da criação das observações, tanto do Sol quanto das estrelas, nós vamos ter o estabelecimento dos 4 pontos cardeais famosos. Vocês já ouviram, já viram, já observaram, que é, no caso, norte-sul, dado pelas estrelas, e leste-oeste, dado pelo Sol. Vamos ver um pouquinho melhor cada um deles? Bom, primeiro vamos começar com o Sol. O astro-rei, por conta desse movimento terrestre em torno, né, do próprio eixo, a Terra gira em 24 horas em torno do seu próprio eixo, que é conhecido como movimento de rotação, ela vai sendo iluminada pelo Sol. Então, uma face vai ser iluminada pelo Sol. No caso aqui, ó, nós estamos em leste. Essa face está sendo iluminada pelo Sol. Essa face que está em oeste aqui, ela não está sendo iluminada pelo Sol. Então, aqui é noite e aqui é dia. Perfeito? O curioso é que a Terra, ela gira no seu movimento de rotação de oeste para leste. Prestem bem atenção. Por isso que o Sol nasce sempre em leste. Então o Sol sempre vai aparecer em leste para depois ir para oeste. Por isso que o Japão é conhecido como a Terra do Sol Nascente. Justamente porque a Terra gira de oeste para leste. Consequentemente, o Sol sempre vai ter o seu movimento aparente em leste primeiro, para depois ir em direção a oeste. Se fosse o contrário, nós teríamos o Sol aparecendo em oeste e terminando em leste, mas não é o que acontece. Então, para não haver confusão, a Terra gira de oeste para leste. Como ela gira de oeste para leste, o Sol vai sempre aparecer em leste primeiro. Perfeito? E aí surgem essas definições de leste e oeste, que vai ser a primeira referência aí das rosas dos ventos, que foi criada aí por um astrônomo, matemático, cientista, lá do início da era cristã, 90 a 168 depois de Cristo ele viveu, ele que nasceu no Egito, mas foi considerado aí um grande pesquisador grego, é o Cláudio Ptolomeu. Tinha várias teorias, entre elas que a Terra era a teoria geocêntrica, a Terra era o centro do mundo, que depois foi quebrada aí pela teoria heliocêntrica de Copérnico, e aí a ciência ela vai evoluindo, né? Claro que naquele período o Ptolomeu não tinha todos os instrumentos tecnológicos necessários para entender que hoje a Terra e os outros planetas do sistema solar orbitam em torno do Sol, que é a estrela principal. Então, conforme ele ia analisando, ele, olha, a Terra me parece que é o centro do universo por conta disso, disso, disso. E aí a ciência ela vai fazendo as evoluções conforme o tempo, né? E o Ptolomeu, além de pensar essa teoria geocêntrica, que perdurou por boa parte da Idade Média, as pessoas acreditavam de fato que a Terra era o centro do mundo, ele criou uma coisa que perdura até hoje, que foi a orientação espacial, que foi a criação da rosa dos ventos através aí dos pontos cardeais. Então, por conta do Sol, leste-oeste, oriente-ocidente, está relacionado ao Sol. Por isso que vem a origem de leste a oeste. Leste, onde nasce o Sol, e oeste, onde se põe o Sol. Mas e as constelações? Ora, as constelações elas são fundamentais para que se oriente à noite. Agora, claro que você precisa sempre de um céu limpo. Em condições atmosféricas de chuva, nublado, a orientação ela fica muito complicada via as estrelas, né? E geralmente a gente consegue ter um céu limpo
no inverno, porque você tem menos umidade, menos formação de nuvens, e aí você tem uma vista muito mais privilegiada das estrelas. Mas, de qualquer forma, criou-se as referências das estrelas. No caso, no hemisfério norte, nós temos a estrela polar, que sempre vai apontar a direção para o norte geográfico. Ela brilha tanto que é possível ver ela como se fosse aqui um destaque. Ela se destaca bastante no céu. E aí os navegadores conseguem observar e entender que ali é a referência do norte geográfico. Então hoje você tem instrumentos como bússola, GPS, etc., que vai dando melhores condições. Mas na época observava essas estrelas e tinha como referência o norte ali. E que de fato é um norte geográfico que está aí entre três grandes constelações, a constelação de Ursa Menor, a de Ursa Maior e a de Cassiopeia. Só dá para ver essa estrela polar no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, nós, onde está localizado boa parte do território brasileiro, nós não conseguimos enxergar essa estrela polar por conta da posição dela em relação à Terra. Da mesma maneira que no hemisfério sul, nós temos as estrelas que dão referência para que a gente encontre o nosso sul, que é, na verdade, formada por uma constelação de 5 estrelas, chamada Cruzeiro do Sul, que inclusive está na nossa bandeira. E esse é o ponto geográfico que a gente vai se orientar para o sul. Quem está no hemisfério norte não consegue ver o Cruzeiro do Sul, justamente por conta da posição também dessa constelação. E aí só nós aqui temos o privilégio de ver o Cruzeiro do Sul, que é formado então por 5 estrelas, né? Era para ser uma cruz, mas tem uma enxeridinha no meio aqui, que é chamada de Intrometida. Ó, tá aqui, ó, Intrometida, que é a estrela Epsilon. Nós temos aqui a Rubidea, que é a gama do Cruzeiro do Sul, essa primeira. Nós temos a Delta, que é conhecida como pálida, porque ela é a mais fraca de todas. Como eu já falei, a Epsilon, que é a Intrometida. E nós temos a Alfa, que é a estrela de Magalhães, é a mais forte de todos, é o braço mais alongado do Cruzeiro do Sul. E a Mimosa, que é a Beta. Se vocês repararem bem, elas fazem o quê? Elas fazem um cruzeiro, ou uma cruz. Perceba, ó, aqui e aqui. Formou-se uma cruz. E aqui nós temos a Intrometida. Não necessariamente a gente vai encontrar o sul geográfico observando o Cruzeiro do Sul, mas vai nos dar noção. Se eu contar 5 palmos para cá e fizer aqui uma linha em direção ao polo, aí sim eu encontro o sul. Mas claro que para nós, observadores, simplesmente como observadores das estrelas, a gente não vai conseguir fazer isso, mas os navegadores, né, eles conseguiam fazer esse cálculo bonitinho através de instrumentos como quadrante, sextante, que mediam a distância das estrelas e chegavam até o sul geográfico. E aí nós temos então a formação do norte e do sul, que vai formar então outros dois pontos cardeais importantes que vão ser referências e vão dar início aí à formação original do que a gente conhece como Rosa dos Ventos, norte e sul pelas estrelas, leste e oeste pelo sol. E olha aí os pontos cardeais e a Rosa dos Ventos, conforme eu disse para vocês, através desses pontos estabelecidos pela orientação vindo dos astros da natureza, né, os astros naturais. Mas, professor, por que tem duas Rosas dos Ventos aqui com letras diferentes? Bom, aqui está igual, né? Norte, norte. Perfeito. Sul, sul. Oeste, o oeste está com W e o leste está em E. Por quê? Porque nas convenções internacionais se utilizam aqui o inglês, né? Então, oeste significa west, com W, e leste significa este. Então, é muito possível aqui no Brasil, vocês vão ver com certeza muito mais em português. Mas é muito comum você observar em relógios que possuem bússola, ou até mesmo em bússolas de celular, que muitas vezes vem em inglês, tá?
Então, quando de repente surgir alguma pergunta de orientação, localização do espaço geográfico, vestibular, Enem da vida, pode acontecer de aparecer em inglês. Então, você tem que ter a noção que leste também pode ser considerado este e oeste pode ser considerado west. Perfeito? Ó. Então, tem essa diferenciaçãozinha aí. Tudo bem? Essa aqui é a estrutura inicial da Rosa dos Ventos, que vai ser complementada com os pontos colaterais e subcolaterais. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma Rosa dos Ventos em branco, para a gente complementar aí com os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Bom, nós já sabemos que existe o norte, o sul, o leste e o oeste. Perfeito. Complementando isso, nós temos, para facilitar a orientação e determinar outros pontos aí de orientação que vai completar, nós temos os pontos colaterais, que vocês já devem ter ouvido também falar. Então, entre o norte e o leste, nós vamos ter o nordeste, certo? Então, vem aqui e eu coloco a sigla NE. Perceba lá como que é importante saber do inglês também, porque aqui ele não coloca de leste, ele coloca de este, então é nordeste, tá? NE. Entre o leste e o sudeste, eu vou ter também o sudeste. Estou parecendo um 5 aqui, vamos arrumar. Ficou melhor. Olha aí, o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o norte e o oeste, nós vamos ter o noroeste. E aqui eu estabeleço o que a gente chama de pontos colaterais. Vocês já devem ter ouvido falar deles também. E aí percebam que sempre aqui, nesses pontos colaterais, no lado leste, eu vou finalizar com a letrinha E. No lado oeste, com a letrinha O. Então, entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o leste e o sul, sudeste. E entre o norte e o leste, o nordeste. Acaba por aí? Não, vai longe isso. Dependendo para que você vai usar essas orientações geográficas, como por exemplo para aviação civil, você tem mais de 300 pontos de referências que se estabelecem aí nas Rosas dos Ventos. Mas a gente não vai ver tudo, obviamente, porque é muita coisa e o que nos cabe entender é o básico delas, dessa Rosa dos Ventos, como é o caso dos pontos cardeais, os colaterais que nós já vimos e os subcolaterais, que são muito fáceis de entender também. A gente sempre vai colocar 3 letrinhas entre o ponto colateral e o ponto cardial e o ponto colateral, que formam os subcolaterais. Então vamos supor, entre o norte e o nordeste está quem? O norte do nordeste. Olha que fácil. Então eu tenho o norte do nordeste. Entre o leste e o nordeste, eu tenho quem? O leste do nordeste. Então, isso é muito simples, gente. Vocês vão sempre observar que entre o ponto cardial e o colateral, você vai colocar sempre o cardial primeiro e depois o colateral na sequência. Quem é o cardial aqui? O leste. Quem é o colateral aqui? O sudeste. Então, eu coloco aqui, ó, leste do sudeste. Perfeito?
Parece um 5, mas é um S, tá, gente? Fazendo aqui no mouse, ele não fica lá uma beleza, mas tudo bem. Então, continuando, eu tenho aqui quem? O sul do sudeste. Aqui eu tenho quem? O sul. Opa, tem mais aqui. Aqui eu tenho o sul do opa, sudoeste. Aqui eu tenho o oeste do sudoeste. Aqui eu tenho o oeste do noroeste. Vamos arrumar aqui que ficou feio. Aqui nós temos o oeste. Opa, tá difícil aqui, vamos arrumar. Oeste do noroeste. E aqui, por fim, nós temos o norte do noroeste. Perfeito, gente? Então aqui eu tenho uma rosa dos ventos montada, bonitinha, formosa, que vai nos facilitar aí nas orientações espaciais através dos pontos cardeais, que estão em vermelho, colaterais, que estão em preto, e subcolaterais, que estão em amarelo. E aqui nós temos a rosa dos ventos formada então aí dentro daquilo que foi desenhado para vocês no slide passado. Eu tenho aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Lembrando que aqui eu posso usar o leste como a palavra E. Aqui nós temos os pontos colaterais, no caso noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E nós temos os pontos subcolaterais, norte do nordeste. Aqui nós temos o leste do nordeste, o leste do sudeste, o sul do sudeste, o sul do sudoeste, o oeste do sudoeste, o oeste do noroeste e o norte do noroeste. Perfeito? E aí nós entramos no que vai ser determinado como localização. A orientação nos dá a noção, nos dá a direção. A localização nos dá o ponto exato. Porém, a localização vai precisar utilizar aqueles pontos da orientação. Então, para que a gente obtenha o ponto exato em um determinado lugar do planeta, a gente precisa da orientação espacial, que são nada mais nada menos que os pontos cardeais. E aí, nós vamos também utilizar, para essas medidas, para encontrar a localização, as medidas geométricas em graus, minutos e segundos, como eu expliquei lá atrás para vocês, que vão determinar linhas imaginárias, porque elas não existem, mas elas, através de desenhos geométricos, nos dão a noção do tamanho do planeta Terra em graus, minutos e segundos. Não é do relógio, tá? É geométrico. E aí, essas linhas imaginárias, elas são chamadas de paralelos e meridianos. Quando eu penso num paralelo, pessoal, eu penso em linhas imaginárias que são sempre aqui na horizontal, tá? Isso são paralelos. Tudo bem? São muito importantes para várias situações. Então, isso aqui nós chamamos de Opa, é difícil escrever esse negócio aqui. Vamos lá. Paralelos.
Ó, tá parecendo um grafite, uma arte, né? Paralelos. E aqui nós temos outras linhas imaginárias que são chamadas de meridianos. Vamos ver se eu consigo fazer com... aqui foi. Só deixa eu apagar que ficou em azul aqui. Os meridianos, eles são aqui, ó, já na vertical. Perfeito? Isso aqui só para vocês entenderem. Então, paralelo sempre deitado, dormindo, e os meridianos sempre em pé, em sentinela. Opa, você saiu tortinho. Aqui. E assim vai, tá? Então, aqui nós chamamos de... Deixa eu ver se vai aqui. Não foi. Aqui, ó. Meridianos. Ficou feio também, mas faz parte. Só para vocês entenderem, então, que as coordenadas geográficas são definidas, então, pelos paralelos e pelos meridianos. Vamos ver melhor como funciona isso? Olha aqui, temos um exemplo mais bonitinho de um desenho, né? Os meridianos sempre aqui na vertical, né? E os paralelos sempre aqui na horizontal, deitadinhos. Tudo bem? Bom, e aí nós temos a formação da latitude, que vai utilizar como referência os paralelos. E aí prestem bem atenção. A latitude ela é formada por um conjunto de paralelos que tem uma angulação que varia de 0 grau, que é a famosa linha do Equador, até 90 graus norte e 90 graus sul. Então, os paralelos eles chegam ao máximo a 90 graus norte e a 90 graus sul. Então, em uma coordenada geográfica, quando você vai ter a latitude dada, ela nunca vai ultrapassar 90 graus, seja norte ou seja sul, nunca. Ela vai de 0 a 90 graus. Eu não consigo encontrar um lugar do planeta a 110 graus de latitude. Nunca vai acontecer, só até 90 graus norte e 90 graus sul. Quem são os principais pontos de referência que formam a latitude? Bom, as referências são os paralelos. O paralelo, como eu disse, ele vai de 0 a 90 graus, mas eu tenho paralelos de referência que vão servir para muitas coisas, como, por exemplo, para definir zonas climáticas do planeta. A linha mais famosa, um paralelo mais famoso é a linha do Equador, que é 0 grau. Então, ela circunda o planeta Terra em 360 graus, perfeito? E ela é 0 grau, porque a partir dela eu chego no máximo 90 graus norte e no máximo 90 graus sul. Ponto. Quem são os outros meridianos de referência? No hemisfério norte, a 23 graus e 27 minutos norte, eu tenho o Trópico de Câncer, que é uma referência de zona climática que define aí, por exemplo, o clima tropical com clima temperado. Eu tenho no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio, percebo que ele está na mesma latitude, 23 graus e 27 segundos. Mas o que difere o de Câncer do Capricórnio? Bom, além da localização geográfica, que um está no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul, eu sempre coloco como referência aqui o ponto cardial. Por quê? Porque se eu der o ponto cardial, a coordenada geográfica sem o ponto cardial, pode acontecer de se transformar em igual. Não no caso dos trópicos, porque a gente sabe, eles são famosos e tal. Mas eu posso encontrar, por exemplo, um ponto da superfície terrestre que seja lá 47 graus e 30 segundos. Se eu não colocar em que hemisfério é, eu fico perdido. Então, por isso que eu tenho que colocar norte e sul. Lembrando, na latitude é só norte e sul, porque os paralelos vão de 0 grau, com a linha do Equador, até 90 graus norte e 90 graus sul. É importante frisar isso, perfeito? Outros trópicos importantes, aliás, outras linhas imaginárias importantes, outros paralelos importantes, são os círculos polares, que vão dar início vai dar início à formação do círculo polar. Ou seja, nós vamos ter aqui a 63 graus e 33 minutos norte,
o início do Ártico. Não é o ponto geográfico 90 graus final ali. É o início. É ali que começa a zona climática mais fria do planeta. Junto com o Círculo Polar Antártico, que aí está no hemisfério sul, que também começa em 63 graus e 33 segundos, só que sul. Perfeito? E aí o ponto máximo que a gente chega, 90 graus norte, lá no polo norte mesmo, e 90 graus sul, no polo sul. Perfeito? Essa é a latitude, gente. Eu tenho a coordenada geográfica formada através só da latitude? Não, porque eu preciso do cruzamento dos meridianos. Eu tenho a latitude, eu já consigo ter uma noção aonde eu vou estar, mas eu não consigo determinar o ponto exato. Porque eu posso ter aí os 23 graus em qualquer parte do planeta, né, no Trópico de Capricórnio. Agora, o que vai diferenciar vão ser os segundos e os minutos, né? Então, é importante ter os meridianos cruzando aí esses paralelos e aí através do ponto exato em graus, minutos e segundos da latitude mais os graus, minutos e segundos da longitude do encontro de paralelos com meridianos, aí sim eu tenho o ponto exato e o GPS consegue direcionar até aonde eu queira ir ou onde eu estou. Olha aqui, essa ilustração, ela apresenta a latitude. Olha como ela é simples de entender. Essa ilustração ela refere-se às zonas climáticas, não é o que nós estamos estudando no momento, mas já dá para a gente ter uma noção. Então eu tenho, por exemplo, aqui 0 grau, que é o ponto que divide os hemisférios entre hemisfério norte e hemisfério sul. Perfeito? De 0 eu chego até no máximo 90 graus norte. E aqui 90 graus sul. Perfeito? E aí eu tenho os meridianos, ou, aliás, as referências aqui, que são os paralelos. Então eu tenho o Trópico de Capricórnio, 23 graus e 27, o Trópico de Câncer, 23 graus e 27, e o início dos círculos polares, norte 63, 66 e 33 e 66 e 33 aqui. Professor, por que não está colocando norte e sul aqui, ó? Era para colocar, o ideal seria colocar, tá? Mas, como ele está apontando o planeta como um todo, ele já entende que você tem a noção aqui de norte e sul através da linha do Equador. Mas sempre coloque aqui, ó, o S de sul, o N de norte, o M de norte, para que não tenha problema em relação à noção de que paralelo você esteja falando. Perfeito? Então essa é a latitude. E aqui a longitude ela é formada pelos meridianos, que são os sentinelas, que sempre estão em pé. E quem é a principal referência de meridiano? É o que divide o mundo em leste e oeste, chamado meridiano de Greenwich, que é muito famoso por conta de que ele ajuda a entender as diferenças de horário no mundo, tá? Então, os fusos horários. Mas nesse caso, os meridianos, que somam no total 24, né, para fusos horários, eles estão aí com essas linhas imaginárias que são medidas em graus também. E aí, dependendo para que eu for usar, se for para fuso horário, eu faço intervalos de 15 em 15 graus. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso. Eu posso dividir ou intervalar ele em quantos graus eu quiser. Né? Se eu quiser fazer em 1 grau, em 5 em 5, em 10 em 10. Então, até que vocês vão encontrar exercícios que tem intervalos entre 10 graus de um meridiano para o outro, 15 graus. Para fuso horário é sempre 15, tá? Mas nesse caso, eu quero que vocês entendam para as coordenadas geográficas. Por quê? Os meridianos eles vão sempre variar de 0 até 180 graus, leste e oeste. Diferentemente da latitude com os paralelos, que vai de 0 a 90 graus, norte e sul,
Os meridianos vão de 0 grau na linha do meridiano de Greenwich até 180 graus leste e 180 graus oeste, em um meridiano só, que eles se encontram, que é chamado de antimeridiano. E ali, então, eu consigo chegar até 180 graus. É possível ter uma longitude de 2 graus, 15 minutos e 3 segundos leste? É possível. É possível ter uma longitude através de um meridiano estabelecido até 178 graus leste? É possível, porque o limite é 180. Agora, eu não consigo ter 197 graus de meridiano. Por quê? Porque vai ter 180. 180 mais 180 dá 360, que é o giro, né, que tem aí a esfera do planeta Terra. Por isso que ele vai 180 leste e 180 oeste. É possível ter um meridiano, por exemplo, a 130 graus sul? Não. Por quê? Porque sul e norte são só os paralelos, latitude. Os meridianos que formam a longitude são leste e oeste. E é isso que vai nos dar a coordenada geográfica. Perfeito? Como é que eu faço para calcular isso? Bom, é muito simples. Vai precisar dos satélites que vão se comunicar com os aparelhos, eles vão calcular e nos dar a coordenada geográfica, que é o encontro entre os paralelos com os meridianos, e aí ele vai dar o ponto exato. Então, acessou lá o Google Maps, por exemplo, ou qualquer aplicativo de celular de GPS, você fala, ou se você souber o lugar que você quer chegar através das coordenadas, você digita elas e ele te dá o endereço, ou ao contrário, você dá o endereço, ele calcula as coordenadas e te leva ao ponto exato. É muito simples de fazer essa pesquisa na internet hoje em dia, perfeito? E é o que eu estava dizendo para vocês, ó. As coordenadas geográficas, que nós podemos chamar de endereços do mundo, ela dá qualquer ponto que você queira do planeta Terra, você encontra através do cruzamento, então, entre um paralelo e um meridiano. E aí, atualmente, essas coordenadas elas são facilmente obtidas pela comunicação entre os satélites aí, através de uma inovação tecnológica chamada de GPS, que em inglês é Global Position System, e que em português é Sistema de Posicionamento Global, mas nós conhecemos pela sigla GPS, que é em inglês. Então eu tenho o que? A localização, né? Eu tenho a comunicação com os satélites, esse satélite envia para um aplicativo, né? E esse aplicativo nos dá a localização exata. Perfeito, gente? Então, nessa aula, nós pudemos observar a questão da orientação e da localização no espaço geográfico e vimos que uma depende da outra, principalmente a localização dependendo da orientação. Vimos a formação do porquê que existe a rosa dos ventos em estabelecendo seus pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, e vimos como essa rosa dos ventos é importante para a orientação e também para a localização através aí da latitude e longitude, a latitude com os seus paralelos e a longitude com os seus meridianos. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima aula. Um beijo do Louva. Até!